Olá, tudo beleza? Para que a natureza viva dessa maneira tão bonita, demonstrando o amor de Deus através dela, existem leis. A lei da migração dos pássaros de um lugar para outro, a lei da polinização das plantas através da abelha e o pólen, que fabrica-se assim o mel. Sabe, é interessante pensarmos em tudo isso, por quê? Porque se existem leis que regem o nosso universo, tal como a lei da gravidade, as leis da nossa constelação, outras leis deveriam também reger a nossa vida. Alguns dizem que a lei de Deus já foi abolida. Será que isso é verdade? Vamos observar o que a palavra de Deus nos diz em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Olha só o que a Bíblia nos diz aqui. A palavra do Senhor nos diz que, no verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Será que nós podemos ter outros deuses diante de Deus? A palavra do Senhor é clara, porque a Bíblia diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós não devemos buscar as coisas em primeiro lugar para depois buscar a Deus. Deus tem que ser o primeiro da nossa vida. Não podemos ter outros deuses diante dele. A palavra de Deus é clara, esse é o primeiro mandamento. Olha só o que diz aqui na Bíblia, em Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Lá em Abacuque, capítulo 19, capítulo 2, versículo 19 e 20, diz que você não pode orar para imagem de escultura. Por que você não pode? Porque a imagem de escultura, dentro dela não há fôlego nenhum. Ela não pode fazer nada por você. Ela não tem poder para te ajudar. A palavra de Deus também é clara que só há um Deus, uma só fé e um só batismo. É nisso que você precisa crer, no Deus verdadeiro, e guardar os seus mandamentos. Está escrito também em Eclesiastes capítulo 12, verso 13, que o fim de tudo é amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Amigo, a pergunta que eu te faço, hoje em dia eu posso ter outro Deus diante de Deus? Não. Hoje em dia eu posso adorar imagens de escultura? Não, porque só há um Deus, eu só posso adorar o Deus verdadeiro, o Deus criador de todo o universo, aquele que criou o mar, o céu e o ar, tudo. Isso foi ele que fez, para que através da beleza da natureza possamos contemplar e conhecer o seu amor. Agora pare para pensar, existem também as leis de trânsito. Essas leis, elas regem o trânsito no nosso país e em todo o mundo. Se você ultrapassar um sinal fechado, certamente você vai bater o carro. Por isso que Deus deixou a sua lei para todos nós. Há uma diferença entre a lei moral e a lei cerimonial, que vamos falar um pouco mais para frente. Mas observemos o que a Bíblia nos diz no capítulo 20 de Êxodo ainda, versículo 7. A Bíblia aqui nos diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tomar o nome de Deus em vão não é só falar a palavra Deus, é também você dizer que você é um crente, que você é um cristão e não ter a atitude de cristão que você deveria ter. Esse é um mandamento que nós devemos obedecer também. Eu gostaria de te apresentar agora um mandamento na Bíblia, que é o 5º mandamento. Depois a gente vai voltar para o 4º mandamento. Mas olha só o que esse mandamento nos diz em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias aqui na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Isso se cumpriu na minha vida. Teve uma vez que eu obedeci a minha mãe. Ela pediu para eu não andar de mobilete naquela noite. E eu fui tentado, porque quando eu cheguei na esquina da minha casa, um amigo me convidou para andar com ele, e eu disse que não ia. Mas um outro amigo que estava sentado no meio-fio disse, se ele não vai, eu vou. E ele montou na mobilete junto com esse amigo meu, os dois foram abastecer, e quando eles estavam voltando, um ônibus bateu na mobilete, e o que estava atrás caiu, e foi atropelado pelo ônibus e morreu. Eu fui dar a notícia na sua casa, e sabe o que foi que a mãe dele me disse? A mãe dele disse, eu tinha falado para ele não andar de mobilete com vocês. Naquela noite eu obedeci a minha mãe, e ele não obedeceu. Eu tenho dó do meu amigo que morreu, tenho pena dele, mas gostaria que ele estivesse vivo no nosso meio hoje. Mas se você, meu amigo, quer prolongar os seus dias aqui na terra, você precisa ser obediente aos seus pais. O pai e a mãe, quando falam uma coisa pra gente, ele está falando o que ele sabe, o que é correto pela sua experiência de vida.
Quando Deus nos pede para não fazermos algo, é como se Ele estabelecesse um limite para não ultrapassarmos. Porque se ultrapassarmos esse limite, nós não estaremos curtindo a nossa vida, mas a vida é que estará curtindo de nós. Deus não quer podar a nossa vida, fazendo com que a gente não curta a vida. Ele quer que a gente curta a vida e seja livre. É por isso que Ele estabeleceu limites. Porque depois da entrada do pecado nesse mundo, como a gente viu, o que aconteceu, quando Lúcifer tomou conta dessa terra, a gente não pode mais ser totalmente livres, porque temos limites. E você pode perder a sua vida. E esse mandamento fala que se honrarmos o pai e a mãe, viveremos mais. Um outro mandamento diz, não matarás. No verso 13 do capítulo 20 de Êxodo. Há um outro mandamento que diz, não adulterarás. Há um outro que diz, não furtarás. Amigo, você acha que esses mandamentos foram abolidos? Então, cuidado com o pastor que diz aí, e mora aí do lado da sua casa, que a lei de Deus não existe mais, que não precisa mais ser guardada, porque ele pode pular o muro e furtar a sua casa. Esses mandamentos, eles vigoram até hoje, porque ele é um resumo, ele na realidade é, não um resumo, mas Paulo fala como um resumo da lei de Deus, quando Paulo diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Paulo está querendo dizer assim pra gente, ele está querendo dizer que você deve amar a Deus, sendo submisso a Deus, e amar ao próximo. Quando você ama a Deus, você está guardando do 1º ao 4º mandamento, porque esses 4 mandamentos se referem a Deus. Quando você ama ao próximo, você está guardando do 5º ao último mandamento, porque esses mandamentos se referem ao ser humano. O não matar, o não furtar, o não roubar, o não adulterar. Esses mandamentos se referem aos seres humanos. Inclusive, o próximo que nós vamos ler, no verso 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O verso 17 diz, não cobiçarás a casa do teu próximo. São mandamentos referentes do homem para com o homem. Por isso que amar ao próximo como a si mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. E agora eu quero que você volte comigo ao 4º mandamento. Olha só o que a palavra de Deus nos diz aqui. Eu queria que você me ouvisse agora. Vamos lá? Olha só. Olha só o que a palavra de Deus nos diz a respeito do 4º mandamento. Aqui diz o seguinte, no capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro da tua porta para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Esse mandamento tem uma alusão com a criação. Por isso que ele existe desde a criação. Se você observar em Gênesis capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz que Deus formou os céus e a terra em 6 dias, mas no 7º dia ele abençoou, santificou e descansou. O sábado ele é diferente dos outros dias, por quê? Porque ele foi abençoado, santificado e Deus descansou nesse dia. Ele não fez nenhuma obra. E esse sábado não foi dado para o povo de Israel. Não, esse sábado foi dado para Adão e Eva, lá no Éden. Entenderam? Porque há uma conexão do Êxodo, capítulo 20, que são os 10 mandamentos, com Gênesis, capítulo 3, que é capítulo 2, versículo 3, que é a criação. Agora, pare para pensar um pouquinho comigo aqui. A palavra de Deus é clara com esse mandamento, mas você deve estar se perguntando, mas por que eu tenho que guardar o dia de sábado hoje? Sabe por quê? Porque o mundo tem corrido atrás de 2 coisas. A primeira coisa seria o dinheiro. As pessoas correm atrás do dinheiro durante a semana trabalhando. E nos finais de semana, o que é que o ser humano corre? Atrás dos prazeres. Então, o que o ser humano mais busca hoje é dinheiro e prazer. Por que tanta gente estressada hoje? Porque o mal do século é a depressão. Porque as pessoas não têm tempo mais para Deus. E Deus pediu que a gente tirasse um dia especial para Ele. O dia que Ele abençoou, santificou e descansou. E esse é o sábado. Mas você me pergunta, então, de que horas a que horas eu tenho que guardar o sábado? A Bíblia nos diz, em Levítico capítulo 23, versículo 32, que o sábado deve ser guardado de pôr do sol a pôr do sol. E a palavra do Senhor não para por aí. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías 58, versículo 13 a 14, você vai compreender que há uma promessa de Deus para aqueles que guardam o sábado.
Deus diz que nos sustentará com a herança do pai Jacó. Agora, a pergunta que eu faço é, você já viu Deus voltar atrás de sua palavra? E ainda mais quando os 10 mandamentos foi algo escrito pelo dedo de Deus. Não há nenhuma parte na Bíblia que seja igual aos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos foi a única parte escrita pelo próprio Deus. Entendeu? Agora, vamos lá, vamos passar adiante. Aí você me pergunta, mas existe alguma coisa que eu possa ter confirmação de que isso é um sinal para mim entre Deus e o homem? Sim. Ezequiel capítulo 20, versículo 20, é claro. Porque Deus pôs um sinal entre Deus e o homem, para que saibais que Ele é o vosso Deus. E para que Ele saiba que esse é o povo de Deus. Você sabe qual foi o sinal? Está escrito lá? Abra sua Bíblia lá que você vai ver. Lá diz que o sinal entre Deus e o seu povo é o sábado. Ah, meu amigo, a coisa agora está sendo esclarecida para você. Porque você deve estar pensando, mas hoje eu não vivo na graça? Por que é que eu tenho que guardar a lei? Na realidade, a pessoa guarda a lei porque vive na graça. Agora veja só, para quem é que existe a graça? Para quem existe a graça? A graça existe para o bandido? Existe. A graça existe para aquele que é convertido? Existe. Só que há uma diferença. O bandido, ele tem a graça à disposição dele. Mas o crente convertido, ele está vivendo na graça. Por quê? Porque quando você ainda continua bandido e não se converteu, você está vivendo debaixo da lei, porque a lei te condena. A Bíblia diz, não roubarás. Então você vai estar debaixo da lei. Agora, se você, meu amigo, estiver cumprindo a lei, guardando os mandamentos de Deus, então você estará livre, você estará na graça do Senhor Jesus Cristo. A graça existe, mas quando você aceita Jesus como seu Salvador pessoal, aí essa graça vem até você. Eu gostaria de continuar falando para você agora, e eu queria que você prestasse atenção o que a palavra de Deus nos diz no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 17. Vamos lá comigo? A Bíblia nos diz aqui o seguinte: não penseis, Jesus falando, que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para destruí-la, eu vim para cumpri-la. Aqui a própria palavra de Cristo dizendo que Ele não veio para destruir a sua lei, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Porque hoje eu não posso matar, não posso roubar, não posso adulterar. Claro que eu não posso fazer nada disso. Inclusive, eu gostaria que você, meu irmão, soubesse. A Bíblia nos diz, em Tiago, capítulo 2, versículo 10, que aquele que deixar de guardar um dos pequeninos mandamentos se torna culpado de todos. E lá em Tiago, capítulo 2, verso 10, você seguindo os versos, você vai compreender que essa lei que Tiago está falando é a lei dos 10 mandamentos. A palavra do Senhor, ela enfatiza que se você conhece os mandamentos de Deus, mas não guarda, você é mentiroso, e com Ele e com você não estaria a verdade. Nem comigo estaria a verdade. Por exemplo, eu digo que eu amo a Deus, mas eu não guardo os seus mandamentos. Eu sou um mentiroso. Eu digo que eu amo o meu pai e a minha mãe, mas eu não os obedeço. Eu sou mentiroso. Entendeu? Olha só, esse versículo da mentira está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Lá diz, aquele que conhece os meus mandamentos, mas não guarda, este é mentiroso e com ele não está a verdade. Eu falei que o sábado era o sinal de Deus, mas agora eu estou falando dos mandamentos como um todo. E gostaria de te dizer que há mais de 200 versículos na Bíblia falando que o sábado é para se guardar até hoje. O sábado não foi abolido. Ele foi criado, feito na criação, e ele continua, ele é perpétuo até hoje. Temos que ter um dia para parar e pensarmos em Deus. Eu queria finalizar com a seguinte palavra. Eu queria dizer para você, meu amigo, que lá em Apocalipse 12, 17, a Bíblia fala que o verdadeiro cristão é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Que você possa parar para pensar um pouco nisso e que Deus te abençoe a você ser fiel a Ele, guardando os seus mandamentos, amando a Ele e demonstrando esse amor através da obediência. Que Deus te abençoe. Te convido você agora para orar comigo. Vamos orar? Oremos. Querido Deus e Pai que está no céu, nos dá força, Senhor Deus, para compreendermos um pouco mais sobre a Tua lei aqui na Palavra de Deus, na Tua Bíblia. Que o Senhor fique conosco, nos dê
Senhor, Deus, sabedoria e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, eu gostaria de te convidar agora para escutar uma música cantada pelo meu amigo Rodrigo Wegner. Agora, não se esqueça para onde nós estamos indo. De novo volto a viver, depois de tanto tempo na solidão. Renasci, deixando a escuridão e as fraquezas que me separavam de ti. Por um deserto andei sem direção, porque assim o escolhi. Voltei a viver outra vez, renasci. Hoje posso voar, hoje posso sentir amor. Foi Jesus, meu Senhor, que me trouxe a vida e já posso dizer: voltei a viver. De novo volto a viver, depois de tanto tempo na solidão. Renasci, deixando a escuridão e as fraquezas que me separavam de ti.